Muito bem. Retomamos então. Nós tínhamos parado aonde mesmo? Energia vital. Tá. Vamos começar falando disso. Energia vital. É um conceito que a gente fala muito na homeopatia. Bom, por que a gente está vivo? Alguém já se fez essa pergunta? Nós somos feitos principalmente por água. Vocês conhecem isso? 70% do nosso corpo é água. Como que a gente não sai derretendo por aí? Como que a gente não sai vazando? Eu brinco dizendo assim, ó, vamos fazer uma experiência. Pega um liquidificador, coloca 70% de água e 30% do que vocês quiserem. Cimento, cola, o que for, para tentar deixar duro. Bate e bota de pé depois. Sem escorrer, sem virar mingau. Tem algo que mantém esse sistema, essa estrutura e esse algo é uma coisa muito interessante, porque a gente começa a entender a partir dos conhecimentos da física e não só da química. A água predominantemente fica no nosso corpo dentro da célula. E como que a água não escapa da célula? Porque tem na membrana da célula, na capinha da célula, tem uma diferença de potencial elétrico que impede que a água saia dali. Essa diferença de potencial elétrico a gente estuda em eletricidade. Uma coisa muito comum quando a gente estuda a eletricidade é saber que aonde existe diferença de potencial elétrico, pode existir uma corrente elétrica. E aonde existe uma corrente elétrica, existe um campo eletromagnético ali. Inclusive quem é engenheiro, quem estuda eletricidade, ou eletricista, ou técnicos, enfim, mas quem estuda esse assunto, sabe até calcular a direção do campo magnético. Então, se tem um fio onde passa a corrente elétrica, o campo eletromagnético está em volta desse fio. E tem uma direção, se é daqui para lá ou se de lá para cá, dependendo de como que a corrente passa, se é daqui para lá ou de lá para cá. Se isso é uma lei da física, então ela vale para o ser humano? É claro. A gente não está no mundo, em outro mundo. Nós estamos neste planeta, né? Planeta Terra, seguindo as leis que a gente tem aqui. A gente tem a lei da gravidade, outra lei da física. Se eu cair da escada, por exemplo, lembra da pedra que caiu, entre aspas, na cabeça do Paracelso? Perfeitamente natural, né? Segue as leis da natureza. Então, aonde tem corrente elétrica, tem campo eletromagnético em volta. O campo eletromagnético, ele mantém a estrutura. Então, se a gente pensar no universo, imaginem as estrelas e os planetas em volta das estrelas. Não vamos pegar nem o universo inteiro, vamos pegar com o nosso sistema solar. Tem o Sol e tem os planetas orbitando em volta. Certo? Vocês já viram algo parecido assim? Essa imagem é familiar? Muito bem. Olha só que coisa mais bonita. Essa formação ela acontece também no microcosmo. Dentro de nós acontece a mesma coisa. Porque se a gente for olhar a nossa estrutura, a gente vai ter os átomos, os elétrons e fica tudo orbitando em volta também, ou pelo menos nesse modelo que a gente conhece, né, no modelo atômico, a gente tem a mesma forma. A energia mantém o sistema integrado. Quando acaba a energia do sistema, ele se desintegra, ele acaba, ele se decompõe. Então, quando uma pessoa morre e perde a energia vital, aquele corpo se decompõe. E quando um sistema desses aí estelar morre, quando a estrela morre, o sistema se decompõe, ele se perde, né? Então, esse conhecimento ele é muito, muito interessante porque ele ajuda a gente a entender
que a física dá mais elementos para nós compreendermos o fenômeno da vida do que a química. Existe a química, mas a forma como a gente mantém a nossa estrutura, como a gente fica doente e como a gente restaura a saúde, pode muito mais, pode ser entendida, compreendida muito melhor, entendendo os fenômenos da física, dos campos eletromagnéticos, né? Na experiência humana, na nossa vida, nós chamamos esta energia que mantém a nossa vida, essa energia que nos dá sustentação, que nos dá suporte, que faz as reparações no nosso sistema. Veja, todo mundo já se machucou e os ferimentos cicatrizam. Como é que se eu pensar a respeito do ferimento, eu posso acelerar a cicatrização? Se eu ficar olhando para o ferimento e falar assim, vai, cicatriza mais rápido, agora pega uma plaquinha de tecido conjuntivo e coloca ali, se eu soubesse isso. Não vai mudar. Se a minha energia vital estiver em boas condições, ela vai fazer uma reparação daquele sistema mais rápida e mais integral. Se a minha energia vital não estiver em boas condições, não vai reparar tão bem. Estão comigo? Então, daí vocês já entenderam que quando eu estou doente, a primeira coisa que é alterada na minha saúde é a minha energia vital. Porque a primeira coisa é a falta de capacidade de restaurar a saúde depois. Quantas vezes nós entramos em contato com bichinhos, vírus e todas as outras coisas, e a gente nem fica sabendo que entrou em contato, porque o nosso sistema de defesa restaura tudo. Certo? Espera aí que eu preciso fazer um... Aqui, pronto. Então, para a gente entender como é que funciona, acho que é importante assim, essa história da energia vital, quando a gente deixa de lado a tentativa de explicar as coisas pela química, a gente consegue entender com facilidade, né? É mais difícil a gente explicar isso para médicos do que para pessoas que não têm conhecimento na área médica, né? Então, se vocês tiverem dificuldade para entender esses conceitos, me falam, que eu explico de uma forma mais simples. Mas eu acho que estamos juntos, né? Estamos indo. Ok. Então, vejam só. Se a gente tem a nossa energia que mantém a vida, por isso que ela chama energia vital. É a energia que mantém a vida. Talvez, provavelmente, uma forma de energia eletromagnética, que mantém a estrutura e que mantém a capacidade da gente restaurar o sistema. Se ela está bem, as nossas respostas são as melhores possíveis. Se ela não está bem, a gente fica doente. Tá? Isso vale para qualquer coisa. Vale para doenças agudas, vale para epidemias, vale para doenças crônicas. Para epidemias, por exemplo, eu entrei em contato com o coronavírus. Olha só que coisa interessante. Vocês lembram do conceito do Galeno? Matéria peccans? Olha como esse conceito é forte. O bichinho entra dentro de mim e me deixa doente. Percebe? É muito poderoso isso que está embutido dentro de nós. Porque isto deixa de levar... A gente veja, os bichinhos não são desprezíveis, eles são participantes desse processo. Mas existe uma equação. Se nossa imunidade estiver fortalecida, a gente nem percebe que entrou em contato com bichinho algum. Mas se a nossa imunidade, se a nossa vitalidade estiver baixa, a gente pode abrir as portas. O bichinho é um hóspede, ele entra dentro de nós. Em biologia é utilizado esse termo. A gente, em biologia, seríamos chamados de hospedeiros dos bichinhos, seja qual for, vírus, verme, o que quer que seja. Então eu abrigo o bichinho, eu não mando ele embora, porque o sistema imunológico está
não está apto o suficiente para me defender de forma adequada, ele cresce, se multiplica, e à medida em que ele começa a colonizar, a crescer e aumentar muito, a gente tem aí a doença aumenta, entenderam? Então, o que é importante para a gente restaurar a saúde? É a gente fortalecer a energia vital. E é isso que a gente vai buscar com o tratamento homeopático, fortalecer a nossa energia vital. E para isso é importante que vocês prestem atenção em um outro fenômeno também que a física ajuda a gente a compreender. Chama-se lei da ação e da reação. Você já ouviu falar disso? Lei da ação e da reação? Tá bom. O que significa? Se eu soltar uma bolinha, imagine uma bolinha de borracha. Eu solto essa bolinha, ela bate no chão. Acontece o que depois? Essa bolinha faz uma ação sobre o chão. E depois o chão faz uma ação na bolinha, empurra ela para cima. Se a gente fosse olhar naqueles desenhos de super câmera lenta, né, a gente iria ver a bolinha batendo no chão. Na hora que ela bate no chão, ela se deforma, tenta empurrar o chão para baixo. Depois de um certo tempo pequeno, que a gente a olho nu não consegue enxergar, ela volta à sua forma normal e sobe, tá? Então isso é ação e reação. Toda ação em um certo sentido causa uma reação no sentido contrário. Certo? Isso vale para tudo na nossa vida. Na nossa restauração da saúde, isso vale também. Veja, se nós passarmos por um calor muito grande, então o ambiente externo começa a esquentar. Olha a ação do tempo. Começou a esquentar. O meu corpo começa a esquentar também. O que é que o meu corpo faz? Esquentou. Então o que eu tenho que fazer? Abaixar a temperatura. Essa é a resposta do meu corpo. A primeira resposta. Como é que eu abaixo a temperatura do corpo? Através da transpiração. Então, todo mundo que sente muito calor começa a transpirar. Por quê? O corpo está fazendo um mecanismo de defesa contrário. A ação subiu a temperatura e a minha reação foi abaixar a temperatura. Tá? A mesma coisa acontece se a gente passar frio. Começa a passar frio. A gente começa a esfriar, o corpo ser resfriado. Muito bem. O que vai acontecer? Os meus pelinhos vão começar a ficar arrepiados. Por que isso? Porque isso segura calor no nosso corpo. Veja, eu não estou falando de pensamento, eu estou falando de resposta automática do corpo. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando, a pessoa que está com calor, então vai tirar a blusa, vai tirar o agasalho, vai ficar com uma roupa mais fresca. A pessoa que está com frio vai colocar um cobertor. Eu não estou falando de atitudes pensadas. Eu estou falando de respostas automáticas da energia vital. Depois a gente vai aprendendo, né? E aí quando a gente aprende, a gente vê que quando a gente está passando frio, a gente se agasalha. E isso favorece. Mas porque a gente aprendeu que isso dá um bom resultado. Mas a resposta automática é ação e reação. Tá? Muito bem. A gente pode também ter um outro exemplo. Todos os exemplos para manter a vida. A gente sobe uma escada rápido. Chega em cima, na parte de cima, a gente está cansado, respirando. O que aconteceu? A gente gastou oxigênio subindo a escada. O meu corpo percebeu, abaixou oxigênio. Então eu preciso repor. Aí eu respiro mais rápido até aumentar o nível de novo do oxigênio e ficar no nível bom. Quando fica no nível bom, eu já estou descansado. Ou seja, eu não preciso mais acelerar minha respiração para repor nada. Foi de novo, ação e reação. Entenderam? A Alessandra está falando, energia vital é um fenômeno físico de funcionamento. É um mecanismo que a gente ainda não consegue entender muito bem, mas a energia em si, mas a gente entende os efeitos dela, né? Na restauração e na manutenção da saúde do nosso... Não é só do nosso corpo, não. Veja, se eu receber uma má notícia, eu posso, se a minha energia vital estiver funcionando bem, eu posso trabalhar essa má notícia de uma forma melhor.
Se a minha energia vital não estiver funcionando bem, eu vou trabalhar essa má notícia de uma forma pior. Então, inclusive, a parte emocional depende da resposta da energia vital. E aqui também a gente se afasta um pouco do que o pessoal fala da psicossomática, né? Então, não é o emocional que afeta o corpo. É algo mais profundo, que mantém o equilíbrio tanto das nossas sensações, das nossas funções, do nosso organismo material e do nosso corpo imaterial, dos nossos sentimentos também, né? Então, é este local que a gente lida, é com esse local que a gente lida. Embora a gente não conheça de uma forma adequada, a gente conhece os efeitos disso. Eu acho que eu deixei passar uma pergunta. É a Júlia, desculpa. Se podemos aplicar nos fogachos da menopausa. Então, veja, é a mesma coisa. Se a nossa energia vital está bem, a gente vai ter uma passagem por esta época com menos sintomas. Se a nossa energia vital não está bem, a gente vai ter mais sintomas. Vale para tudo na vida, vale para todas as épocas da vida, vale para a adolescência. Às vezes a gente tem espinhas na adolescência que se transformam em acnes enormes. E isto é alteração, é doença, né? A alteração da energia vital é doença. É o que em homeopatia a gente chama isso de doença. Os sintomas, eles já não são só a doença, são uma resposta, uma tentativa do corpo de tentar equilibrar alguma coisa, mas fazendo a manifestação física da doença. Para os alunos que estudam homeopatia com a gente separa esses conceitos, né? A alteração da energia vital é doença. A manifestação física com sintomas e tudo, a gente já chama de moléstia, porque é a forma como o corpo reagiu e tenta consertar a doença, mas não ainda de uma forma eficiente. Então, no geral, a gente resume esses sintomas, a gente fala só de doença, mas é bom entender que quando a gente tem um sintoma qualquer, primeiro alterou a minha energia vital, e depois o meu organismo tenta recuperar, tenta restaurar isto. E a tentativa de restauração passa muitas vezes por ter sintomas, né? Bem, então, eu estava dizendo sobre a ação e a reação, né? Vale para tudo. Se eu engolir um arrozinho e respirar esse arrozinho, e ele entrar na minha traqueia ao invés de eu engolir pelo estômago, pelo esôfago e garganta e tal, mas se eu respirar, a reação de preservação da minha vida é provocar uma tosse para expelir esse arrozinho. Tá? A gente pode continuar dando um monte de exemplos do dia a dia para vocês entenderem que veja só, olha só que interessante. A tosse é um sintoma, mas é um sintoma de tentativa de reequilíbrio, de eu colocar aquele arrozinho para fora. Então, os sintomas que a gente tem são tentativas de reequilibrar a nossa saúde através da energia vital funcionando. Quando é eficiente, resolve. Quando não é eficiente, os sintomas vão se mantendo e a gente vai ficando doente por mais tempo. Isso vale para substâncias químicas que a gente ingere? Vale também. Olha, exemplo, a pessoa bebe uma quantidade de bebida alcoólica. O que a bebida alcoólica faz com a pessoa? Em primeiro lugar, ela é um estimulante. A ação primária. A pessoa fica desinibida, a pessoa fica alegre, dependendo do temperamento, a pessoa fica violenta. Percebem? Então, a pessoa começa a beber, ela perde a vergonha, por exemplo, de se aproximar de uma outra pessoa, ou então ela sobe numa mesa, faz um discurso, enfim. À medida em que ela vai continuando a beber, esse nível vai aumentando, pode ser que ela não perceba. Chega um ponto em que ela ultrapassa esse nível e o sistema começa a reagir. A reação é ao contrário da ação, né? Lembra?
Ação de um lado, reação do outro. Se na ação a gente teve uma excitação, na reação nós vamos ter uma depressão. Então, é por isso que a gente vê as pessoas que começaram a beber e no início elas estão alegres, felizes e tudo, e na sequência elas ficam tristes, ficam chorosas, ou então o sistema nervoso todo cai em depressão e a pessoa pode ter apagões ou entrar em coma alcoólico lá no limite. Ou dorme, né? Uma pessoa que está pouco acostumada a tomar bebida alcoólica, né? Toma uma taça de vinho para poder se desinibir e ficar mais alegre. Isso dura alguns minutos, sei lá, meia hora, e depois dá um sono terrível, a pessoa pega e dorme, e aquilo que prometia ser tinha uma promessa de um encontro interessante, acaba sendo um sonífero e a pessoa dorme, né? Mas por que isso? Porque é ação e reação, tá? Então, vale para tudo, vale para substâncias químicas que eu tomo, claro. Veja, a pessoa tem pressão alta. Vou pegar aqui, a Alessandra fez uma pergunta de pressão alta, né? Vamos pegar um exemplo, a pessoa tem pressão alta. Então, ela toma um remédio para abaixar a pressão, certo? Aí o remédio faz a pressão abaixar, muito bem. Isso é uma ação, certo? Depois de uma ação tem o quê? Uma reação. Se a ação foi abaixar a pressão, qual é a reação? A ação do remédio é abaixar a pressão. Qual é a minha reação do organismo? É aumentar. É por causa disso que a gente não consegue curar uma pessoa que tem pressão alta dando remédios para abaixar a pressão. Porque ela vai sempre precisar tomar de novo o remédio no dia seguinte. E com o passar dos anos, um remédio só não faz mais efeito. Ela precisa tomar 2. Ela precisa tomar 3. Isso que eu estou falando, eu tenho certeza que vocês já viram acontecer. Especialmente com pessoas mais idosas. À medida que a pessoa vai ficando mais idosa, ela vai aumentando o número de medicações crônicas e ela recebe uma instrução do médico. Isso é crônico, você vai ter que tomar o resto da vida, porque esse remédio não consegue te curar, só consegue deixar controlado a sua pressão, por exemplo, né? Bom, como que a gente trabalha isso na homeopatia? A gente joga com essa ideia de ação e de reação. Vamos de novo. O remédio para baixar a pressão abaixa e a resposta do meu organismo aumenta. Eu quero a resposta do meu organismo. Eu quero a reação da minha energia vital. O que eu preciso fazer para a minha reação funcionar? Eu preciso olhar o sentido da ação e da reação. Se eu quero que a minha reação seja para baixo, então o meu estímulo deve ser para cima. É por isso que a gente usa a lei dos semelhantes. Eu dou um remédio que aumenta um pouquinho a pressão, mas não causa um aumento grande de pressão e a pessoa vai ter um derrame porque tomou o remédio homeopático. Mas esse estímulo faz com que o corpo reaja, inclusive contra o remédio. Ele está tentando reagir, por isso que ele está fazendo sintomas de pressão alta. Mas quando eu dou um estímulo parecido, lembra do primeiro exemplo que eu dei das pessoas falando e os copos de vidro caindo? A pessoa, quem não estava, a gente está numa festa falando cada vez mais alto e tudo, e a gente está com dificuldade para falar, e quanto mais alto eu falo, mais alto o barulho da festa fica. Mas quando alguém derruba copos de vidro, o silêncio se faz imediatamente na festa, porque esse barulho é um pouco diferente do barulho da festa. Percebe? Então, este movimento diferente que o remédio homeopático produz estimula o organismo a dar uma resposta para baixo. Uma resposta contra o remédio homeopático, mas equilibrando a favor da resposta de cura da energia vital. Deu para acompanhar? Então, este é o sentido. Eu vou dar um exemplo que vai deixar bem fácil. É um exemplo bem comum. Quem trabalha, quem trata comigo e quem já participou de reuniões sabe que é uma coisa que a gente comenta, que é o tratamento de queimaduras, tá? A gente tem um evento que aconteceu e olha só, é um evento externo, né? A gente queimou um pedaço do corpo, estava cozinhando, espirrou óleo quente ou o que for, queimou, encostou no pé na moto, qualquer coisa. Qual é o comum da gente ter como método para tratamento de uma queimadura?
E de imediato a gente pensa em colocar água fria no local ou gelo no local. A gente pensa em resfriar o lugar que foi queimado. Tá bom? E o que acontece depois? Enquanto eu estou sob ação da queimadura e da água fria, veja, eu não estou colocando aqui remédios, tá? Vamos só falar de água por enquanto. Então, me queimei, coloquei a mão na água fria ou gelada, aliviou na hora. Tivemos um alívio paliativo com essa conduta. Quando eu tiro a água fria ou o gelo do local, o que acontece com a dor da minha queimadura? A dor aumenta, né? E isto vai levar um certo tempo para se resolver. Se a gente não tiver nenhuma complicação, uma queimadura leva quanto tempo? Depende de cada pessoa, né? Mas às vezes uma semana para ser resolvida. Se imediatamente formar uma bolha, ou seja, se a gente já estiver falando de uma queimadura de 2º grau, isso pode levar um pouco mais de tempo. Tem pessoas que a gente trata que depois de 6 meses ainda tem sintomas da queimadura. Percebem que este meio de tratar é o meio dos paliativos, é o meio dos contrários. Eu tenho uma queimadura, aí eu aplico nessa queimadura uma conduta que abaixa a temperatura do local e depois de uma ação tem o quê? Uma reação. Eu vou aumentar a temperatura do local. Quando a mão queimou e eu estou com a mão queimada e eu tiro o gelo do local ou a água e eu coloco a mão queimada no rosto, eu vejo que ela está muito quente e eu penso, é porque queimou, é por isso que está quente. Não, ela está quente porque queimou e porque a minha temperatura da mão subiu por ação e reação do método que eu utilizei. Como que a gente trataria uma queimadura usando um método homeopático? Bom, vocês já estão entendendo, né? Eu vou aplicar na parte que foi queimada água morna. Mas por que não é quente? Porque é semelhante, não é igual. Eu não quero queimar de novo. Eu quero estimular a resposta da minha energia vital para um outro lugar. Então eu coloco água morna. Morna para quente, o quanto for suportável de aguentar. Pode ser uma torneira quente, uma torneira elétrica, pode ser o chuveiro, tudo bem. Então eu coloco, na hora eu vou ter uma sensação de piora, mas não é uma piora da doença porque eu não estou queimando de novo. Então vejam só, estava queimado, eu aplico uma conduta que aumenta um pouco a sensação, mas não piora a queimadura. Qual a resposta do meu organismo? Abaixar a temperatura daquele local. Tanto que depois de um certo tempo com a mão submersa na água morna ou quente, a dor passa, desaparece completamente. E é pouco tempo, viu? Quem já teve a experiência de se tratar com queimadura, e depois se alguém tiver, pode compartilhar aqui com a gente, a resposta é de minutos. Às vezes nem 1 minuto para a dor e começa o processo de cura daquele local. É claro que se eu tiver uma área extensa maior, uma queimadura de 2º grau, uma queimadura de 3º grau, eu também vou utilizar medicamentos que me ajudem a restaurar mais rapidamente a cura do organismo, mas ajudando nesse sentido. Eu vou dar medicamentos que tenham uma sensação de queimadura. Por exemplo, o remédio chamado arsênico album é um remédio excelente para a gente utilizar em queimaduras, porque ele é um remédio que produz uma sensação de dores queimantes. Entendem? Então a gente usa com base na lei dos semelhantes e muitas vezes a gente consegue eliminar completamente uma queimadura que seria de 2º grau imediatamente. Apenas com esse método de utilizar água morna para quente. Entenderam? Então, qual é o primeiro método que a gente falou de colocar água fria na queimadura? Eu uso um paliativo que diminui os sintomas, mas que a resposta da minha energia vital faz aumentar
o nível depois. Com o segundo método, com a lei dos semelhantes, que é o método que a gente usa na homeopatia, eu dou um estímulo que aumenta um pouco a sensação da doença, mas não aumenta a doença, e como resposta a minha energia vital resolve o problema. Tá? Então, percebe? Ali a gente tem, lá atrás que eu tinha colocado, a homeopatia. A gente usa a lei dos semelhantes para estimular a resposta da energia vital em direção à cura. Tá? E eu só estou falando, nesse momento, eu só estou falando de água. Não estou falando de nenhuma medicação. Né? A gente põe, a Júlia está falando que costuma usar babosa na queimadura. Muito bem, se você utilizar água quente, você não precisa nem da babosa. Né? E agora, olha só, coisas que atrapalham. Pó de café, xixi, pasta de dente, clara de ovo. Ah, mas ajuda tanto. Então, experimenta tratar conforme a lei dos semelhantes. Sabe? Vocês não vão acreditar mesmo. É coisa de minutos para resolver a queimadura. Quando a gente não precisa de alguma medicação. Quando precisa de alguma medicação também é eficiente. Uma vez eu estava dando uma palestra na qual eu estava falando isso num local onde tinha uma pessoa que estava fazendo café e ela derrubou a água fervente com pó de café na mão. Não, era um centro de saúde. E quando eu terminei a palestra, o clínico geral já tinha resolvido o problema, já tinha passado uma pomada para queimadura e já tinha colocado ela, antes da pomada, já tinha colocado a mão dela na água fria, na torneira e tudo. E isso fazia uns 20 minutos e ela ainda estava chorando de dor. Né? Aí eu falei assim, vamos tratar com homeopatia? E a gente usou esse sistema de usar a água quente. Isso foi uma sexta-feira. Ela não teve mais dores 1 minuto depois da gente começar a aplicação. Como ela já havia feito um tratamento e como já estava formando bolhas, eu então resolvi que ela precisava de medicamento e eu dei o medicamento para ela e ela tomou o medicamento durante o fim de semana. Ficou de tomar o medicamento no fim de semana. Na segunda-feira encontrei com ela novamente. E a área da mão que foi queimada, que parecia uma luva, se reduziu a uma área do tamanho de uma moeda, que não tinha mais nenhuma sensação. Ela disse, olha, eu tomei o remédio na sexta e no sábado já eu parei porque já não precisava mais, já não estava mais doendo. E foi isso, a queimadura foi curada naquele momento. Né? Outra paciente também que... A gente tem um monte de exemplos, né? A queimadura...